Boa noite a todos. Estamos mais uma vez juntos, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Eu só queria que, se alguém estiver junto conosco agora, que pudesse me dar um ok, se o som tá bom, se tá saindo, só para que eu não comece o estudo e de repente vocês não estejam me ouvindo. Se tiver alguém junto, então, que possa dar esse retorno, só para que a gente possa, então, começar a nossa aula 29. Bom, vamos dar continuidade então. Hoje nós vamos dar seguimento a partir da questão 100, que vem trazer a escala espírita, segundo Kardec e os espíritos responsáveis pela codificação. Vocês vão observar que as próximas questões, em geral, elas trazem textos mais compridos. Para que o nosso estudo não fique muito enfadonho, eu não vou lê-las, o texto total das questões, eu vou trazer alguns trechos para vocês que eu ressalto, que de repente facilitam o entendimento acerca dessa matéria. Então, nessa questão 100, Kardec e os espíritos vão dizer que a escala espírita que eles se utilizaram para fazer essa divisão e as subdivisões que nós vamos estar verificando, ela se baseou no grau de adiantamento, nas qualidades e nas imperfeições dos espíritos. Então, veja bem, Kardec até fala isso na questão 100. Não quer dizer que outras apreciações estejam erradas. Cada observador, ele pode fazer uma análise dos espíritos e criar um método de entendimento, um método de divisão. Kardec chega, inclusive, a citar especialistas dentro da botânica, como Linnaeus, Jussieu e Tournefort, que não criaram nenhuma planta diferente. Eles apenas criaram, cada um deles, um método de avaliação, de análise das plantas. Esses métodos diferiam de um para o outro, sem que as plantas em si se diferenciassem. Então, é só a metodologia que se adota para um estudo mais facilitado, ou melhorado, ou mais aprofundado daquilo que você deseja analisar. Então, dentro do Livro dos Espíritos, eles adotaram essas características que estão aí para vocês, que é o grau de adiantamento, as qualidades e as imperfeições dos espíritos. Volto a repetir, pode ser que na literatura nós venhamos a tomar conhecimento de outras escalas, de outras metodologias de apreciação. Hoje, conversando com a Denise mais cedo, inclusive, ela me chamou a atenção para um texto na Revista Espírita, de Lacordaire, em que ele traz uma subdivisão, aparentemente, em relação aos espíritos puros. Lembrando, então, que aquilo que consta, principalmente no Livro dos Espíritos, ele foi objeto de profunda análise de Kardec e dos espíritos responsáveis pela codificação. Dentro da metodologia adotada por Kardec, ele cuidava muito da universalidade dos ensinos. Então, quer dizer, aquilo que está no Livro dos Espíritos, àquela época, era, digamos assim, o que quase todos os espíritos mais adiantados diziam. Então, Kardec teve esse cuidado, essa análise, né, das mensagens, dos textos e das lições. E nós não nos podemos esquecer que a Revista Espírita, escrita por Kardec durante 11 anos, né, ela cuidou, principalmente no seu início, de trazer variados textos de outros grupos mediúnicos ditados por outros espíritos, que não necessariamente eram unânimes. Mas Kardec trazia estes textos na Revista Espírita para que os espíritas, os estudiosos, os discutissem, os estudassem e fossem fazendo estas conclusões. Então, dentro do que eu conversava com a Denise, eu não vou trazer aqui agora essa subdivisão de espíritos puros, eu só tive o ímpeto agora de colocar para vocês isso, para que vocês percebam que dentro da literatura, nos estudos que nós vamos prosseguir,
e não necessariamente comigo, vocês vão ver avaliações distintas. Eu tenho opiniões, Cristiane, tenho algumas opiniões sobre determinadas questões, frutos da minha análise, da minha percepção, que vocês podem, inclusive, discordar, como outros companheiros podem, inclusive, discordar. E que bom que assim seja, né? Quer dizer que nós estamos pensando, nós estamos avaliando, nós estamos exercitando a nossa atividade mental a título de formar um convencimento pessoal. Então, Kardec disse muito claro no Livro dos Espíritos que ele não pretendia ter a última palavra. Ele só teve esse cuidado de trazer aquilo que a maioria dos espíritos disseram. Mas, lembrem-se, tudo aquilo que chega às nossas mãos, estudem. E eu brinco, a Denise até riu de mim hoje. E arquivem. Mesmo aquilo que aparentemente parece meio esquisito, meio sem sentido, nós estamos tendo dificuldade de compreender, arquivem. Estudem e arquivem. E continuem estudando. Porque é absoluta certeza que com a nossa própria evolução, com o nosso próprio aprimoramento mental, nós vamos fazendo conclusões baseadas neste material que está lá arquivado na nossa mente. Bom, mas então vamos dar continuidade. Nessa escala espírita, ainda na questão 6, então Kardec vem dizer que a classificação dos espíritos pode variar segundo os pontos de que se utiliza para analisá-los. Então, ele e os espíritos responsáveis pela codificação usaram de uma metodologia, tiveram um determinado olhar para fazer essa divisão e as subdivisões. Mas podem haver outros autores, espirituais ou encarnados, que possam ter olhares diferentes, avaliando características diversas. Os espíritos, nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Nós já vimos isso em algumas questões no início, né? Os espíritos, eles não se preocupam muito com a nossa linguagem, com as conceituações. Eles dizem que é problema nosso. Nós é que precisamos nos entender. Se a gente tiver que inventar uma palavra ou melhorar um conceito, isso é conosco. Eles nos trazem a ideia geral, pelo menos tentam nos trazer uma ideia que nós possamos compreender. Mas dizer que os espíritos tomam partido, se eu falo A ou se eu falo B, eles pouco ligam para isso, segundo eles mesmos, segundo o próprio Kardec. Eles se importam tão somente em relação ao pensamento, às conclusões mentais que nós somos capazes de fazer. Bom, mas dando continuidade ainda nessa questão 100, Kardec vai fazer uma conclusão. Ele diz assim: há também espíritos muito ignorantes, motivo pelo qual não podemos crer que só por serem espíritos eles sabem tudo. Isso é, digamos assim, uma conclusão essencial na doutrina espírita. Kardec cuidou muito bem de fazer menção em algumas questões do Livro dos Espíritos e em vários outros livros da sua lavra, inclusive o que é o Espiritismo. Ele vai trabalhar isso também no Céu e o Inferno, o Céu e o Inferno fazendo parte do Pentateuco, quer dizer, das 5 obras básicas. Mas ele traz muito isso também na Revista Espírita, que eu volto a dizer, foi publicada durante uma década por ele, né? E ele diz o seguinte, que uma das grandes conclusões que ele fez do diálogo com os espíritos, das comunicações que foram milhares entre os espíritos, é que eles eram tão somente homens desencarnados, em sua grande maioria. Entre outras palavras, e eu até comentei isso aqui ontem, ele percebeu que o morrer do corpo físico, né, então a perda do corpo físico, não faz com que haja um retrocesso moral e intelectual, como também não faz que haja um avanço grande intelecto-moral. Ou seja, nós morremos, o nosso corpo físico deixa de funcionar, e nós, então, nos situamos em novo plano vibratório, em novo plano dimensional, vestidos com o nosso perispírito, e vamos chegar do lado de lá, exatamente do ponto em que partimos daqui. Com a mesma potencialidade intelectual, se desenvolvemos mais ou menos. Ainda com medos caracterizados no plano terreno, ou com os preconceitos que tínhamos até a hora da nossa morte. Os amores, com os ódios, as alegrias ou as tristezas,
nós partimos e nos encontramos do lado de lá, pelo menos nos primeiros tempos, muito próximos à etapa encerrada no plano físico. Mas é claro que nós não vamos ficar estacionados nesse ponto como espíritos desencarnados, porque a evolução, o aprimoramento, a vida prossegue. Eu tenho batido intensamente nisso com vocês. Quer dizer, nós estamos estudando sobre o mundo dos espíritos, justamente percebendo que há uma vida que prossegue do lado de lá. Então, se eu desencarno preconceituosa, isso não quer dizer que eu vou ficar pela eternidade preconceituosa. Por quê? Porque a minha vida segue. E eu vou ter outras experiências necessárias ao meu aprimoramento, ou seja, necessários para matar em mim desrespeito ao semelhante, que se resume no preconceito. Nós sempre buscamos o espírito, a evolução, a melhoria, né? Aumentar a potencialidade de intelecto, mas também a moral. Então, essas conclusões em relação à nossa aproximação com o Pai, com os bons espíritos, que são as experiências que nós vamos tendo para vencer as sombras e as imperfeições que nós trazemos conosco. Então, o Kardec percebeu que há muitos espíritos ignorantes no plano espiritual, nas regiões inferiores, do umbral para baixo. Conforme as dimensões recebem espíritos mais evoluídos, a evolução abrange sempre avanço intelectual e avanço moral. Mas é preciso que nós não nos esqueçamos. As nossas experiências, via de regra, a gente acaba trabalhando mais um lado do que o outro. Vou dar um exemplo. Em uma vida, eu venho para uma experiência no campo. Eu não vou ter oportunidade de estudo, não vou poder desenvolver o meu intelecto, mal vou saber ler e escrever. Mas o meu espírito continua sendo muito inteligente. Mas nesta experiência que eu tenho reencarnatória, o meu objetivo maior é aprender a humildade, a simplicidade, o desapego, a solidariedade, a bondade. Todas estas características. Vou aprender a ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa filha, enfim, eu tenho tarefas maiores no campo moral. Terminada esta experiência, se eu tive êxito, que ótimo. Eu retomo o meu aprendizado no plano espiritual e me preparo para novo retorno à vida física, depois de determinado tempo. E no novo retorno, agora eu quero me empenhar a desenvolver um pouco mais o meu campo intelectual, a minha inteligência, mas sem me esquecer do aspecto moral. E aí, então, eu vou para uma nova experiência reencarnatória, já com maiores possibilidades de estudar. Venho num núcleo ou numa sociedade que valoriza mais o estudo, vou ter oportunidade de me dedicar, muitas vezes, até mesmo ao estudo da ciência, ao estudo da filosofia. Mas percebam vocês que mesmo quando eu estudo ciência, filosofia, matemática, o que seja, eu não posso esquecer que sou espírito imortal. E eu hei de conviver com as criaturas. Necessariamente, aquilo que eu aprendi nas minhas experiências pregressas, no campo da bondade, da solidariedade, da compaixão e do respeito, vão ser úteis hoje para mim, porque eu não perco. Eu adiciono. Cada espírito, vamos fazer uma imagem interessante, quer dizer, eu coloco uma mochila, eu tenho uma mochila, que é o meu inconsciente. Todas as minhas experiências passadas estão lá arquivadas. E conforme a necessidade na presente vida, o meu consciente busca as minhas aptidões, os meus aprendizados, né? Ela vai buscando aquilo que eu bem exercitei no meu passado, ou até mesmo os meus erros pregressos, tendências infelizes, o egoísmo, a luxúria, o ciúme excessivo, está tudo lá, está tudo arquivado. E eu vou trabalhando novamente essas frentes no campo do consciente. Porque percebam, tudo isso que está arquivado em mim, que é a minha bagagem do espírito, o meu consciente
Ele não toma contato amplo e perfeito naquele momento, mas está lá. Vem como aptidão, vem como tendência, aparentando como sombras, né? Ou como intuições, ou para o bem, ou para o mal. Então, nós não perdemos nada. Então, Kardec viu que os espíritos também os há ignorantes e imperfeitos. Então, nós não podemos assinar embaixo, digamos assim, em tudo que nós lemos ou ouvimos dos espíritos. Nós precisamos avaliar, nós precisamos analisar cada mensagem e ver se ela tem base moral. Segundo o nosso bom senso, se ela condiz com a criatura harmônica, equilibrada, se ela condiz ou se ela tem base nas leis divinas que existem em todo o cosmos. Nós temos que ir fazendo esta análise de cada mensagem. Nós devemos fazer isso não só em relação aos espíritos desencarnados, que se comunicam conosco, mas devemos fazer também em relação aos encarnados. Àqueles que dão palestras, aos que pregam, aos que estão à frente das instituições, à frente dos grupos, ou mesmo aos nossos companheiros que sentam ao nosso lado nos estudos. Cada um vai fazendo a sua opinião, mas eu tenho de analisar tudo que chega até mim. Mesmo que seja para concordar ou para discordar. Nós temos uma ampla liberdade em relação a isso. Isso é importantíssimo no Espiritismo. No Espiritismo, nem mesmo Kardec é o Papa. Porque Kardec assumiu que ele também era falível. Ele, inclusive, disse na sua época que se a ciência em algum momento provasse que os espíritos estavam errados em determinado ponto, em determinado aspecto, nós deveríamos ficar com a ciência. Aquela ciência bem estruturada, bem estudada, bem testada. Então, nós vamos perceber que não há infalibilidade, que não há palavra final, não há bater o martelo dentro da doutrina espírita. Nós estamos estudando a base, mas nós sabemos que o edifício está ainda sendo construído e ainda permanecerá sendo construído por milênios. Porque o conhecimento que buscamos, seja no aspecto moral, seja no aspecto intelectual, por hora ele se apresenta para nós como infinito. Nós não mensuramos quando é que acaba um e outro. Então vamos continuar. Vimos e observamos, isso é uma fala de Kardec. Julgamos-los pelas suas palavras e atos. Ele tá falando dos espíritos. Então, olha, vimos e observamos os espíritos. Julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, essa, digamos assim, a construção dessa escala espírita que nós estamos verificando, né, ao estudarmos agora esse capítulo e as próximas questões, em relação ao grau evolutivo dos espíritos. Então, vejam bem o cuidado de Kardec. Ele diz qual a metodologia que ele usou, de observar tudo, de ver tudo, né, julgar pelas palavras e atos, para que depois ele analisasse as semelhanças, para que só então eles pudessem formar, ele, com o auxílio dos espíritos, responsáveis pela codificação, para que eles pudessem então formar a escala espírita. Ele diz ainda no texto, que isso tudo na questão 100, qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Então, é diante desta análise ponderada que ele fez, é que ele vai fazendo as conclusões, que espíritos os há muito ignorantes e há também aqueles muito avançados. Ele fala, por exemplo, que nessa classificação que eles fizeram, eles não inventaram nenhum tipo de espírito. Eu presumo que exista tal, não. Dentro daquilo que chegava para ele, as informações, as comunicações, os diálogos com os espíritos, é que eles foram fazendo as análises e fazendo as divisões.
Bom, ainda na questão 100, ele faz menção, nós vimos ontem, a divisão, 3 grandes divisões dos espíritos. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Mais uma vez, ele fala que espíritos imperfeitos têm a predominância da matéria em detrimento do espírito. E eles todos têm propensão para o mal. Vejam bem, não são maus em absoluto, têm propensão para o mal, e a matéria neles tem mais importância, digamos assim, do que o espírito. Os bons espíritos, já há a predominância do espírito em relação à matéria. E os bons espíritos já desejam fazer o bem. Vejam bem, ele não fala que os bons espíritos já são todos bons, já atingiram a bondade plena. Não. São aqueles que desejam fazer o bem. E os espíritos puros, mais uma vez menciona que eles atingiram o grau supremo da perfeição. Ele afirma que essa divisão apresentada pelos espíritos e por ele, ela parece ser perfeitamente racional e com características bem positivas. Essa grande divisão em 3 grandes grupos. No entanto, ele fala que faltava colocar em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Então, vocês vão perceber que eles pegaram esses 3 grandes grupos e dentro de cada grande grupo, eles fizeram uma análise detalhada dos espíritos, fazendo subdivisões, para que nós possamos compreender justamente a diversidade que existe em cada grande subdivisão. Vocês vão lembrar que ontem eu falei. Quer dizer, um aluno do primeiro ano do 2º grau, quer dizer, todos aqueles 50 alunos dentro de uma sala de aula são todos iguais? Tem o mesmo grau de perspicácia? Tem a mesma facilidade de aprendizado? A mesma facilidade de comunicação ou dificuldade? Enfim, o mesmo número de amigos? Quer dizer, tudo isso difere muito entre os alunos de uma mesma classe. Agora, imagina dentro de um grande grupo classificatório dos espíritos. Então, eles trouxeram subdivisões para facilitar o estudo, nós que estamos aprendendo com eles. Ele diz assim, com auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco. Então, quer dizer, é um ensinamento para nós que lidamos com os espíritos. Não só na mesa mediúnica. Nós lidamos com os espíritos através dos livros, por exemplo. Através das mensagens recebidas, né? Não só mensagens ou instruções em palestras, em audiovídeos, mas através da palavra escrita também. Então, nós estamos capacitando-nos para fazer essa análise. E ele diz que essa é a chave da ciência espírita para explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos, sendo gradual sempre o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, quer dizer, mais no sentido intelectual e outro mais no sentido moral, isso sendo bastante diverso. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, mais uma vez ressaltando que não são divisões estanques, divisões muito delimitadas. São só divisões para facilitar o nosso entendimento, o nosso estudo, o nosso raciocínio. Ele começa, então, agora na questão 101, a falar dos espíritos da terceira ordem. Nessa ordem, a terceira ordem, nós vamos estudar as questões de 101 a 106.
E, basicamente, a subdivisão dos espíritos imperfeitos é em espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores perturbadores. Bom, vou continuar como eu fiz na questão 1, não vou ler o texto todo, são questões grandes, mas aconselho vocês, aqueles que se interessam pelo assunto, depois leiam e pensem sobre aquilo que vocês estão lendo. Eu vou apresentar aqui as características essenciais de cada questão, para que o nosso estudo não fique muito maçante. Se eu ficasse lendo aqui questões muito grandes, ia ficar muito cansativo para vocês e para mim. Bom, então, dando continuidade, nessa classe, na terceira ordem, né, nos espíritos impuros, nós vamos ver ressaltado no texto que há uma predominância da matéria. Há uma propensão ao mal, nós já falamos sobre isso. Neles nós vamos perceber traços de ignorância, de orgulho, de egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Eles têm intuição de Deus, mas não o compreendem. E nem todos são essencialmente maus. Então, aqui nós trouxemos um apanhado dessa questão 101. Mas é muito interessante mencionar também que em alguns destes espíritos que se encontram na terceira ordem, há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Outros não fazem nem o bem e nem o mal. Mas o simples fato de não fazerem o bem os situa nessa terceira ordem. Olha a gravidade disso. Eu costumo brincar do Código Penal da Vida Futura, que nós vamos encontrar lá no livro O Céu e o Inferno, né? Então, está lá assim dizendo que nós somos responsáveis pelo bem que fazemos, tá bom? Nós somos responsáveis pelo mal que fazemos. Nós somos responsáveis pelo mal que surge do bem que não fazemos. Vocês conseguiram compreender o quão profunda é a nossa responsabilidade perante a vida? Nós que somos espíritos, no século XXI, encarnados e desencarnados, num planeta de provas e de expiações. Todos nós, 1/3 encarnados, 2/3 desencarnados, todos nós, viemos de longo caminho evolutivo. Não há espírito recém-criado na Terra. Nós já estagiamos milhões de anos nos reinos inferiores da matéria. Mineral, vegetal, animal. E no reino hominal, certamente nós já estagiamos, inclusive em outros orbes planetários, mais atrasados do que a Terra. Então foram milhões de experiências até aqui. Não dá mais para a gente fingir que não tem responsabilidade. Já passou da hora, talvez, de nós percebermos este papel atuante, ativo, que nós temos em relação à criação. Mesmo quando nós não queremos fazer absolutamente nada e escolhemos a neutralidade, nós estamos sendo responsáveis. É uma escolha. E então, por essa escolha de permanecermos neutros, de não sermos ativos, de não praticarmos o bem, nós estamos nos situando ainda na categoria de espíritos ignorantes, imperfeitos, portanto. Mas nós vamos ter ainda aqueles dentro dessa terceira ordem que se comprazem no mal, ou seja, fazem o mal, conscientes do mal que estão fazendo e têm felicidade, se sentem satisfeitos na prática do mal. Então, nós vemos que há uma variedade entre os espíritos que compõem a terceira ordem. Diz ainda Kardec, e os espíritos responsáveis pela codificação, que a inteligência nessa terceira ordem dos espíritos e sempre está aliada à maldade ou à malícia, seja o grau que eles tenham alcançado de desenvolvimento intelectual. E todos eles, independente desse grau de inteligência, as suas ideias são pouco elevadas
e mais ou menos abjetos, quer dizer, infelizes os seus sentimentos, ou pequenos os seus sentimentos, rasteiros seus sentimentos. Diz ainda que na linguagem que os espíritos da terceira ordem se utilizam, sempre se revela o seu caráter. E mesmo que eles queiram começar com alguma coisa positiva, o mau pensamento sempre sobra daquilo que eles trazem, pela parte falada ou pela parte escrita. Em geral, eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. A inveja e o ciúme que ainda os caracterizam. Por isso, eles não se sentem bem quando veem pessoas bondosas, quando vem a prática do bem. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida, e da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Diz ainda Kardec que eles sofrem pelos males de que pareceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. Aqui nós demos um apanhado geral destes espíritos imperfeitos que compõem a terceira ordem, dentro dessa escala maior. Amanhã, quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho das subdivisões dessa terceira ordem. Eu aguardo então vocês aqui às 7 horas da noite. Uma boa noite a todos, até amanhã.